Essa questão diz o seguinte: fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Então, basicamente o que a questão fala para a gente é que a corrente que vai passar pelo fusível é de 500 mA. Então, a corrente aqui nesse ramo tem que ser 500 mA. E aí é meio que boa sorte, calcula quanto vale a tensão. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é ver para onde está indo a corrente. Então, ela sai aqui da fonte, a corrente total, vem para cá. Então, ela encontra esse nozinho e se divide em três partes, I1, I2 e I3. A gente sabe que a corrente I2 é 500 mA. Então, deixa eu colocar essa informação aqui. I2 é 500 mA, porque é essa corrente I2 que vai passar pelo fusível. Então, a gente precisa descobrir, a princípio, quanto valem as correntes I1 e I3. Mas isso não é tão difícil. Não é porque as correntes se dividem de acordo com as resistências. Então, olha só. Aqui você tem uma resistência de 120 ohms. E aqui você tem uma resistência de 60 ohms. 120 é o dobro de 60. Logo, a corrente que passa pelo resistor de 60 ohms é o dobro da corrente que passa pelo resistor de 120 ohms. Logo, a corrente I3 é uma corrente de 1000 mA. 500 mA é a mesma coisa do que 0,5 A. É só você dividir por 1000, andar com a vírgula. E 1000 mA é a mesma coisa do que 1 A. Então, a corrente I2 mais a corrente I3 é uma corrente de 1,5 A. Isso é muito útil, porque essa corrente de 1,5 A é a corrente que corre por esse ramo aqui de baixo. Aí você repara o seguinte, deixa eu chamar esse ponto daqui, esse nozinho de A, e o outro nozinho de B. Para você sair do nozinho A e chegar no B, você tem dois caminhos. Esse daqui, que estou desenhando em azul, e você tem um outro caminho que eu vou desenhar em verde. Como esses dois caminhos estão ligados em paralelo, tanto faz você ir por um caminho como pelo outro, que a DDP vai ser a mesma. Lembra? DDP de coisas em paralelo é igual. Logo, a gente pode dizer que a tensão entre A e B, VAB, é igual se você for pela parte azul ou se você vai pela parte verde. Mas você tem uma vantagem na parte verde. Você já conhece a corrente total que passa por ela, que é 1,5 A. Então, se você usa a lei de Ohm ali, você sai com o seguinte: VAB é igual à resistência equivalente desse ramo vezes a corrente que passa por ele, 1,5. E esse VAB, por acaso, olha só, é a DDP da bateria, é o U que a gente quer descobrir. Então, a gente já descobriu uma equação para o U. U é igual a R vezes 1,5. Só falta agora a gente descobrir qual é a resistência equivalente desse ramo verde. Para isso, eu vou redesenhar ele aqui do lado. Você tem uma resistência de 120 ohms. Aí você tem ligado em paralelo com ela uma resistência de 60 ohms. Depois, esses dois se encontram. Você pode perceber isso aqui. Olha. Você sai daqui e chega até esse ponto. Depois, vindo para o ramo de baixo, você sai daqui, passa pelo 60 e chega até o mesmo ponto. Daí para frente, você só encontra mais um resistor de 40 ohms e termina o circuito. Como que a gente pode resolver a resistência equivalente desse ramo? Você começa pela parte que está ligada em paralelo, que é essa parte daqui. Qual que é a resistência equivalente de resistores em paralelo? Tem aquela equação complicada, 1 sobre R é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2 e por aí vai, conforme você tem mais resistores. Só que nesse caso você só tem dois resistores, então você pode tomar um atalho. Esse atalho diz o seguinte: a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E aí, para esse caso, vai ficar o seguinte: a resistência equivalente dessa parte do circuito vai ser 120 vezes 60 sobre 120 mais 60, que é 180. Aí você pode simplificar os zeros, aí você vê que pode simplificar o 6 com 18. Aqui dá 1 e aqui dá 3.
E também dá para simplificar o 120 com 3, fica 40. Então, você pode apagar essa associação em paralelo e trocar ela por um único resistor de resistência 40 ohms. Vai ficar assim. Apaga fora, apaga tudo aqui e troca por um outro resistor de resistência 40. E aí, nós estamos agora com essa situação. Dois resistores ligados em série é muito fácil, a resistência equivalente é só você somar elas duas. E aí fica fácil de você perceber que para esse caso a resistência equivalente é 80 ohms, ou seja, esse ramo em verde todinho tem uma resistência equivalente de 80 ohms. Logo, o nosso R que a gente vai colocar aqui é 80 ohms, já que a gente está analisando o ramo verde de baixo. Então, U é igual a 80 vezes 1,5. Portanto, U é igual a 120 volts. E essa é a tensão máxima que você pode conectar esse circuito de modo que a corrente que passa pelo fusível seja até de 500 mA. Se você liga numa fonte com mais diferença de potencial, na fonte de 185, por exemplo, você vai estourar o fusível. Enfim, a resposta da questão é a letra D. Esse é o valor máximo da tensão U. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta e se inscreve aqui no canal para me ajudar. E se você tiver algum pedido, algum comentário, alguma coisa sobre um outro tópico, um outro conteúdo, uma outra questão, é só colocar aqui nos comentários desse ou de qualquer outro vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.